Meus irmãos, a paz do Senhor, nós já iremos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes de nós irmos para a aula, eu gostaria aqui de deixar uma saudação de paz para a irmã Cleusa Ferreira, a irmã Simone Silva e para o irmão Carci Johnny de Oliveira. Meus irmãos, a paz do Senhor, muito obrigado por estar aí acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, por estar comentando aí nos nossos vídeos. Muito obrigado, que o Senhor continue nos ajudando, nos auxiliando e que assim nós possamos ir crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, comente aqui o que você achar desta aula e que Deus nos abençoe. Então, vamos lá para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Pitada de Bíblia, eu convido você, se não é inscrito, a inscrever-se nesse canal, porque hoje nós iremos estudar a lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre nós estamos estudando em defesa da fé cristã. E nesta aula, nessa lição de número 10, nós iremos estudar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. A nossa leitura do texto áureo da nossa lição diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que é Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram, todos pecaram. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Ou seja, todos pecaram, todos são pecadores, e esse pecado ele acompanha a natureza humana desde o ventre materno. Indo aqui para nossa leitura bíblica em classe, você pode ver aí que são dois textos, Gênesis 3, versículos 1, 6 e 7, e Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14. Nos diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Romanos 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A nossa introdução. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Então, o pecado ele corrompeu o ser humano de uma forma tão grande, de uma forma assim tão extensa, tão forte, que somente em Cristo o homem pode ser restaurado à sua comunhão com Deus. Então, não brinque, não duvide, o pecado não é brincadeira, o pecado ele corrompeu todo o ser humano, toda a natureza humana e derrubou todos os seres humanos. Inclusive, até o próprio diabo está debaixo do pecado. Só para você ter uma ideia. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas a respeito aí desse assunto. No primeiro ponto, nós iremos falar sobre a doutrina do pecado e a sua extensão. Que na ramarteologia, você aí que não é muito assim íntimo, né, dessa questão das matérias teológicas,
Na teologia, essa doutrina é chamada de hamartiologia. Então vamos ver quem é o autor do pecado segundo a Bíblia. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, Apocalipse 12:9. O maioral dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24 e Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, o que o autor dessa lição está nos dizendo é que o autor do pecado não é Adão, o autor do pecado não é Eva, o autor do pecado não é Deus, o autor do pecado é Satanás. O autor do pecado é o diabo é o autor do pecado. Agora, o autor ele vai nos dar como originou-se o pecado. Vamos ver. Nesse caso, o diabo era originalmente um querubim ungido. O querubim ungido, né? Perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Eu aconselho você a ler esses textos de Ezequiel e também de Isaías, que o autor está colocando aqui, para basear a sua fala, ok? Então ele está dizendo que o diabo, antes da queda, ele era o querubim ungido, ele era perfeito em sabedoria e formosura, mas ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E com a sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Então veja aqui o pensamento do autor da lição. O pensamento dele está claro. Aqui está claro. O autor da lição diz que o diabo ele era originalmente um querubim, o querubim ungido. Ele era perfeito em sabedoria e formosura. Mas ele se rebelou contra Deus. E nessa rebelião dele contra Deus, ele caiu, ele foi expulso. E com essa sua queda, ele arrastou uma parte dos anjos. A terça parte dos anjos, não é? E a terça parte dos anjos que caíram com ele, o autor diz que uma parte está presa, uma parte desses anjos estão em prisão, e a outra parte que são os demônios, ok? Então, ele diz que essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, já que a Bíblia ela não revela isso de maneira assim muito clara, muito direta. A Bíblia não mostra como se originaram os demônios, tá? Isso aqui é uma possível explicação para a origem dos demônios, mas a Bíblia não diz como é que os demônios surgiram, como é que os demônios se originaram, qual é a origem dos demônios. A Bíblia já parte do pressuposto que eles existem, que são espíritos imundos e que Jesus tem poder e autoridade sobre eles, e que eles reconhecem o poder e a autoridade que Jesus tem sobre eles. Então o autor do pecado é Satanás, que era um querubim ungido, que era perfeito em sabedoria e formosura, mas que se rebelou contra Deus, e essa sua rebelião foi a causa da sua destruição, e com a sua queda ele conseguiu arrastar aí uma terça parte dos anjos com ele, aonde uma parte desses anjos estão presos e a outra parte estão por aí, né, que são os demônios, segundo aqui o nosso autor da nossa lição. O nosso segundo ponto fala sobre que foram abertos os olhos de ambos. Isso quando eles comeram, né, daquele fruto que o Senhor mandou que eles não comessem. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Então o que o autor da lição está nos dizendo está recordando aquilo que o Senhor disse para Adão, que no dia que ele comesse daquele fruto, daquela árvore, ele morreria, ele iria morrer.
no dia. E o que acontece é justamente isso. No dia em que Adão ele come daquele fruto juntamente com Eva, eles morrem. Só que a morte que eles morrem é a morte espiritual. Então, daquele momento em diante, o homem estava espiritualmente morto. E morte significa separação. Então, ele estava separado espiritualmente de Deus. Ele estava separado da presença de Deus. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado mata espiritualmente o homem. É por isso, já que Paulo diz que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus, logo todos os seres humanos, eles têm em si a morte espiritual. Eles morreram espiritualmente. E nós precisamos de Cristo, porque em Cristo nós somos vivificados pelo poder do Espírito do Senhor. Então, nessa questão aqui, o pecado ele causou essa ruptura imediata na comunhão entre o homem e Deus. Essa é a morte espiritual. E nós podemos ver isso aqui de forma bem prática na questão da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Por quê? Por causa do pecado. O pecado causou essa ruptura imediata na comunhão entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. E em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Não somente a morte espiritual, que como nós já vimos, todos os seres humanos morreram espiritualmente. Mas também entrou no mundo a morte física, que é a separação do corpo, do espírito e da alma, do corpo, né? O corpo ele morre, a alma e o espírito se separam do corpo, e aí eles vão ou para a salvação eterna ou para a perdição eterna. E também existe a questão da morte eterna, que vai ser ali no juízo final, quando as pessoas, os ímpios, que rejeitaram a Jesus, que rejeitaram viver para Cristo, que rejeitaram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, elas serão jogadas no lago de fogo e ali elas irão permanecer eternamente separadas de Deus. Então, com o pecado, a morte entrou no mundo. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Esse desastre de desobediência de Adão e Eva é conhecido como a queda da humanidade. Nós temos um vídeo aqui falando sobre as consequências da queda. Se você puder, você pode estar aqui assistindo esse vídeo. O link vai estar aqui na descrição. Passando aqui, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos. Ou seja, a Bíblia não diz em que momento é que todas as pessoas ela se torna pecadora. Em que momento acontece? Como acontece a transmissão do pecado de Adão? A Bíblia já mostra o fato de nós sermos culpados juntamente com Adão nesse pecado, que é chamado de pecado original, né? A Bíblia, ela já inicia, ela já mostra, ela já parte do pressuposto da realidade dessa questão do pecado. Veja só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, isso é, por Adão, e pelo pecado a morte entrou no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então ela já parte da realidade de que todos os seres humanos pecaram, de que todos os seres humanos são pecadores. Mas ela não mostra como essa transmissão do pecado de Adão para a humanidade ela foi feita. Como é que acontece? Isso é um mistério, a Bíblia não diz isso, ok? O que nós temos aí são suposições, são ideias, são
probabilidades, mas nada claramente na Bíblia. Isso é um mistério, isso é um mistério. Isso é mistério, tá? A extensão do pecado. O pecado, ele se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade. Então o pecado, ele afeta todas as pessoas. Todas as pessoas, todos os seres humanos são afetados pelo pecado. E o pecado corrompeu o ser humano na sua totalidade. Corrompeu o corpo, a alma, o espírito, o intelecto, a vontade, a consciência, a razão. Ou seja, tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. Então o pecado corrompeu o ser humano dos pés à cabeça. Corrompeu o corpo, a alma, o espírito. Tem uma linha filosófica que diz que o corpo para nada serve, que o que importa é a alma, o espírito, que na verdade o corpo é a prisão da alma. Isso não é verdade, porque o pecado também corrompeu a alma. O pecado também corrompeu o espírito. O pecado corrompeu o intelecto. O pecado corrompeu a vontade. O pecado corrompeu a consciência e também corrompeu a nossa razão. O pecado corrompeu a natureza humana por completo, na sua totalidade. Essa é a extensão do pecado. A extensão do pecado o pecado, ele atingiu todas as pessoas, todos os seres humanos, seja rico, pobre, grande, pequeno, não importa a sua posição social, não importa se tem autoridade civil, autoridade militar, autoridade judicial, não importa nada disso. Não importa nada disso. Todos os seres humanos foram afetados pelo pecado. O pecado se estende a todas as pessoas. Essa é a primeira extensão do pecado. A segunda extensão do pecado é no que diz respeito no que ele afetou essas pessoas. E ele afetou essas pessoas na sua totalidade. Então, essa, meus irmãos, é a situação das pessoas que não conhecem a Cristo. Essa é a triste situação do mundo. Isso aqui deve nos motivar, deve nos incentivar a nós pregarmos o Evangelho. Porque somente com a pregação do Evangelho as pessoas podem ser salvas do pecado, das consequências do pecado. Somente o poder do Evangelho pode libertar as pessoas do pecado. Então, vamos pregar o Evangelho enquanto há tempo. Como o ser humano foi totalmente corrompido pelo pecado, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Ele não tem como, na verdade o ser humano não quer buscar Deus. Ele não sente desejo de buscar Deus. Ele está incapacitado pelo pecado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. E é por isso que ninguém é salvo pelas obras. É por isso que ninguém consegue chegar a Deus por causa de suas obras. Existem pessoas que dizem, eu vou ser salvo porque eu faço bem, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. As nossas obras são como trapos de imundícia. Então, as nossas obras, elas não vão fazer nós conhecermos a Deus. Nós estamos incapacitados. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. Nós precisamos de Deus para isso. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não intervir, nós jamais conheceremos a Deus. Nós não temos a mínima possibilidade disso, porque nós estamos totalmente corrompidos. Alma, espírito, corpo, vontade, intelecto, razão, está tudo corrompido pelo pecado. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas é interessante dizer que a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Não foi erradicada. O que na verdade ela foi desfigurada. A imagem de Deus. Lembra que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Pois é, a imagem de Deus no ser humano não foi aniquilada. Ela foi desfigurada pelo pecado. Ok?
É interessante que o autor da lição ele coloca aqui que isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Os pecadores têm liberdade de escolha. Então o que ele diz? Ele diz assim: a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada e nem aniquilada, ela está desfigurada pelo pecado. E ele diz, isso inclui também o livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio também não foi aniquilado do ser humano, o livre-arbítrio também não foi erradicado do ser humano, o livre-arbítrio foi desconfigurado pelo pecado. Aí ele diz que isso mostra porque os pecadores eles têm liberdade de escolher. E aí ele dá os textos de Josué, capítulo 24, versículo 15, João, capítulo 7, versículo 17, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Então o livre-arbítrio não foi aniquilado. O livre-arbítrio não foi erradicado, que nós já estamos vendo aqui na nossa lição, né? O livre-arbítrio ele foi desfigurado. Ele foi desfigurado. Ainda que hoje a gente não tem assim o pleno livre-arbítrio, né? Que eu não quero entrar nessa questão, mas nós temos ainda aí o livre-arbítrio, ou seja, nós temos a possibilidade de escolher. Nós temos a possibilidade de escolher, ok? Adão teve essa possibilidade de escolher. E nós temos muitas outras pessoas. Deus, inclusive, fala ao povo de Israel. Elias, por exemplo, lá no Monte Carmelo, quando ele está com os profetas de Baal e Aserá, ele diz ao povo: porque vocês ficam cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é o Senhor, seguem o Senhor. Se Baal é Senhor, seguem Baal. Então escolham quem vocês querem servir. Vocês querem servir a Deus ou vocês querem seguir a Baal? Então sempre Deus dá essa possibilidade para o ser humano escolher. Servir a Ele ou não servir a Ele. Obedecer aos seus mandamentos ou não obedecer aos seus mandamentos. Ok? Passando aqui para a nossa aula, eu acho que deveria ter uma lição, né, que falasse mais profundamente sobre essa questão do livre-arbítrio. Nosso segundo ponto fala sobre a heresia que nega o advento do pecado. Primeiro, a heresia que nega o advento do pecado é o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, que era um monge erudito britânico que se transferiu para Roma. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, inclusive nessa época. E para isso, eu quero indicar para você um livro que é chamado Arminianismo, a Mecânica da Salvação, porque é nesse tempo desse debate entre Pelágio e Agostinho que vai surgir aí essas doutrinas, como por exemplo a doutrina que hoje é propagada aí pelos calvinistas, né? De que Deus já escolheu de antemão quem vai ser salvo. É por causa dessa briga aí, desse debate no que diz respeito à pecaminosidade do ser humano e à salvação, entre Agostinho de Hipona e Pelágio, que vai surgir aí as primeiras ideias do que mais tarde seria chamado de calvinismo. Antes de Agostinho de Hipona, nós não temos nenhuma pessoa defendendo essas ideias que mais tarde seriam chamadas aí na reforma de calvinismo. Não existe. O primeiro que começou isso aí foi até assim algo inédito na história da igreja, a defesa dessas questões, dessa mecânica da salvação. O primeiro que começou a defender esse tipo de ideia foi Agostinho de Hipona. Então Agostinho de Hipona, ele e Pelágio debateram a respeito dessas questões. É interessante você pesquisar sobre isso e eu indico a você esse livro. Ele é um livro extenso, é um livro demorado, mas ele é muito profundo. Ele é excelente. Eu indico a você a leitura desse livro, tá? Arminianismo, a Mecânica da Salvação,
Para deixar mais fácil, eu vou deixar o link dele aqui neste vídeo para você, se você se interessar e quiser comprar esse livro, vou deixar o link dele aqui na descrição para você comprar e você vai ver que interessantíssimo, tá bom? O conteúdo doutrinário. A princípio, a doutrina pelagiana, a doutrina de Pelágio, né, teve acolhida popular. Ela não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não um assunto teológico. A controvérsia foi desencadeada com Celestio, jurista romano de origem britânica também, e um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Então, o que nós temos hoje não é escrito de Pelágio. O que nós temos hoje são os escritos dos seus oponentes, como é o caso ali de Agostinho de Hipona. O que se sabe dessa doutrina se resume a essa questão. O ser humano não nasce em pecado, é o que nós temos, né? Essa doutrina hoje, isso através dos escritos dos seus oponentes, o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos dos pensamentos deles, do pensamento de Pelágio. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso em 431. Então, no concílio de Éfeso em 431, o pelagianismo foi declarado como uma heresia. Qual é a resposta bíblica para isso? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica, não tem como fugir disso, né? Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A Bíblia deixa isso muito claro, principalmente ali em Romanos, capítulo de número 5, e também Romanos, capítulo de número 3. Então não tem como fugir disso, não tem como fugir dessa verdade bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. E a Bíblia revela que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. É por isso que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não diz que todos serão destituídos. Todos já estão. Todos já estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por intermédio do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a prova incontestável disso? A morte. A morte é a prova incontestável que o pecado afetou toda a raça humana. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras Sagradas e é confirmado na própria experiência humana. A Bíblia revela que teve somente um ser humano que não morreu, que foi Jesus. Porque Jesus, como nós já estudamos, Jesus, ele é plenamente humano. Ele é plenamente homem, plenamente Deus também. Então Jesus foi o único plenamente homem que nunca pecou. Os outros, o pecado afetou toda a raça humana. Toda a raça humana. E aí existem, por causa disso, existem algumas questões aí sobre como o pecado ele passa, né, de um para o outro. Porque a Bíblia não diz como é que isso acontece, como nós já vimos anteriormente. E como Jesus ele nasceu plenamente humano, mas sem pecado, e ele nasceu sem ali a ajuda nenhuma de homem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então aí fica essa questão no ar. Fica essa questão no ar aí. Uma boa aí para você passar aí alguns dias pesquisando e alugar aí um triplex na sua cabeça essa questão, não é? A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus.
Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão ele rejeita o sacrifício de Cristo. O Alcorão rejeita o sacrifício de Cristo porque o sacrifício de Cristo foi em prol da humanidade, foi em prol das pessoas. Só que o Alcorão ele defende ali uma teologia parecida com a de Pelágio. Então eles rejeitam a morte de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão perdidos nas trevas. A cruz sempre foi um escândalo para o mundo, porque a cruz mostra para a gente, você está afastado de Deus, você é injusto, você é um pecador e você está morto espiritualmente. E se não for Jesus, você não consegue ser salvo. Você não é salvo pelas suas próprias obras. Você não é salvo pelas suas qualidades. Você não é salvo pelos seus méritos. Você é salvo pelos méritos de outra pessoa. Você é salvo pelas qualidades de outra pessoa. Você é salvo pelas obras de outra pessoa. A cruz nos humilha. A cruz mostra a verdadeira situação da humanidade. A cruz mostra em que posição nós estamos. A cruz revela o verdadeiro estado da humanidade. A cruz ela é um escândalo para o mundo, é uma ofensa para as pessoas que estão nas trevas. Porque a cruz diz para elas, as tuas boas obras não te salvam. Os teus méritos não te salvam. Os teus dons não te salvam. As tuas posses não te salvam. Só Cristo te salva. Só Cristo te salva. Se tu quiser ser salvo, tu vais ser salvo pelos méritos de outra pessoa. Tu vais ser salvo pela obra de outra pessoa. Não por tuas obras. Não por teus méritos. Porque tu não é digno de nada. As tuas obras não servem para a salvação. Olha que coisa interessante. A cruz nos humilha. A cruz é um escândalo para as pessoas que estão no mundo. A cruz é um escândalo para as pessoas que estão nas trevas. Mas a cruz é a única esperança do ser humano caído. É a cruz. Por isso, não tiremos a cruz das nossas mensagens. Não tiremos a cruz dos nossos púlpitos. Que Deus nos livre de nós sermos levados por essas falsas teologias. Teologia da prosperidade e outras teologias. Que Deus nos guarde. Porque somente a mensagem da cruz ela tem o poder de salvar as pessoas. Qual foi a mensagem que te salvou, meu irmão? Qual foi a mensagem que fez você ir aos pés de Cristo? Qual foi a mensagem que levou você a refletir e você conseguir perceber que você é um ser humano pecador? O que foi que levou, qual foi a mensagem que levou você a refletir e dizer, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus? Foi a mensagem da cruz, não há outra mensagem. Não existe outra mensagem que tenha o poder de fazer isso. É só a mensagem da cruz. Não tiremos a cruz dos nossos púlpitos. Preguemos a cruz. Não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem que atrai multidões, como é a questão da teologia da prosperidade. Não é uma mensagem que vai te deixar famoso, mas é uma mensagem poderosa que vai arrancar as pessoas das garras do pecado. É a cruz. Então pregue a cruz de Cristo. Mostre a cruz de Cristo. É escândalo, é uma ofensa para as pessoas, mas é a única coisa que pode libertar as pessoas. Então pregue esse escândalo da cruz. Pregue essa ofensa que é a cruz. Fale da cruz de Cristo Jesus. Até me emociono quando diz respeito à cruz.
situação hoje no mundo está tão complicada, está tão difícil. E as pessoas pregando riqueza, pregando prosperidade e pregando tantas coisas aí e se esquecendo da mensagem que salvou elas. Foi a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela foi poderosa o suficiente para salvar você. Ela é poderosa o suficiente para salvar a humanidade. Então por que nós vamos abrir mão da mensagem da cruz? Falemos da cruz de Cristo. Falemos da cruz de Cristo. A glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Passando aqui para o nosso último ponto, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda no Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Que nós já vimos que é impossível, né? Impossível isso. Mas eles fazendo ali um malabarismo, eles conseguem ali enganar muitas pessoas negando a existência do pecado. O mormonismo, eles dizem que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Como acontece no pelagianismo, né? O pelagianismo diz que o pecado de Adão ficou só com ele. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Que a transgressão de Adão não passou para toda a humanidade. O que essa ideia vai contra vários textos bíblicos que nós já vimos aqui nessa lição. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas e como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Jesus também morreu por elas, então é necessário nós sabermos o que essas pessoas creem, como essas pessoas creem e a forma correta de refutar essa ideia equivocada delas e mostrar a verdadeira mensagem do Evangelho. E nessa missão nós temos a ajuda plena do Espírito Santo. Porque se nós estamos interessados na salvação de pessoas, o Espírito Santo muito mais, Jesus muito mais, o Pai muito mais do que nós. Então eles nos ajudam nessa missão de levarmos o Evangelho verdadeiro, a verdade do Evangelho a todas as pessoas. Nós temos a ajuda do Espírito Santo nessa nossa missão. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, elas terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Estava conversando com a minha esposa esses dias e eu disse para ela que um dos maiores problemas da igreja hoje, da igreja nos nossos dias, é o analfabetismo bíblico. Esse é um dos maiores problemas da igreja hoje, século XXI. Um dos maiores problemas da igreja é o analfabetismo bíblico. Nós temos pessoas, por exemplo, olha que triste. Nós temos pessoas, por exemplo, dentro das igrejas, dentro de nossas congregações, que não sabem por que Jesus morreu. Tem pessoas que não sabem o que é o Evangelho. Pergunta para as pessoas, o que é o Evangelho? Ah, é a boa notícia. Ok, o Evangelho no grego, Evangelion, significa realmente boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Por que essa notícia é boa? Não sabem os fundamentos do Evangelho. Os que já estão na igreja 20, 10, 15, 20 anos, não sabem qual foi a causa de Jesus morrer. Pergunta, por que Jesus morreu? Ah, porque Jesus me ama. Não sabe a verdadeira causa que levou Jesus à morte. Então, é uma questão a se pensar, é uma questão preocupante, essa questão do analfabetismo bíblico nos nossos dias.
Por isso que nós devemos ensinar sola Escritura. Por isso que nós devemos ensinar o verdadeiro Evangelho, a Bíblia Sagrada. A aplicação dessa nossa lição de hoje. Há uma necessidade de conhecermos a nossa base doutrinária, a fim de não sermos atraídos por falsos ensinamentos que não honram a palavra de Deus. A falta de conhecimento bíblico, que é aquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, gera graves problemas doutrinários. Consequentemente, os graves problemas doutrinários geram problemas na vida cristã. Então veja aí que problemão essa questão do analfabetismo bíblico dos nossos dias. Então nós precisamos conhecer bem nossa base doutrinária, precisamos conhecer bem a palavra de Deus, precisamos conhecer bem o verdadeiro Evangelho. A conclusão da nossa lição: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Deus não nos deixou à nossa própria sorte, à deriva, Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, mesmo com esse triste estado aí da natureza humana caída, natureza humana corrompida, mesmo nesse triste cenário, ainda há esperança. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. Então, até a próxima aula. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.